Eu não tenho força para voltar para a igreja, não tenho força para voltar para Deus. Você já ouviu pessoas falando isso? Eu já não só ouvi presencialmente pessoas falando isso, mas também já vi muitos comentários nas redes sociais de pessoas falando exatamente essas palavras. E o que eu acho interessante é que esses dias apareceu um vídeo de um influenciador, né, um digital influencer que eu não conhecia, e ele estava num podcast falando exatamente isso, falando que todo domingo ele chora porque ele queria estar ali, porque ele, enfim, parece que a família dele é uma família que era da igreja, e aí ele saiu e por causa disso a família também meio que perdeu a fé, todo mundo se desviou e ele sente que quando ele voltar ele vai trazer a família de volta. E nos comentários uma enxurrada de pessoas falando a mesma coisa. E eu vejo muita gente respondendo a esses comentários de maneira bem intencionada, dizendo palavras de conforto. Olha, Jesus nunca vai desistir de você. Palavras de conforto mesmo. Olha, você volta, você é filho, você não sei o que, não sei o que. E eu acho isso extremamente válido. Porém, a gente precisa entender que evangelho não é só conforto. Evangelho é também confronto. E que muitas vezes o conforto não vai causar na pessoa aquela inquietação de entender a necessidade da volta. Talvez o confronto faça. Então, eu entendo a motivação de quem conforta essas pessoas e diz, olha, você é o filho amado e etc. Eu entendo isso e eu respeito isso, mas eu acho que muitas vezes essas pessoas precisam ouvir uma palavra que chacoalhe, né? Então, se você está nesse vídeo ainda, eu quero chacoalhar você nesse sentido. A primeira coisa é que eu vejo duas realidades, dois tipos de pregação dentro das Escrituras. Para quem está dentro, Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para quem está fora, ele fala, arrependei-vos. Né? São pregações diferentes para quem está dentro e para quem está fora. Então, eu acho que é justo a gente falar que Jesus se importa com aquilo que acontece na sua vida, mas eu acho também que é justo que você assuma as responsabilidades pelas escolhas que você tem feito. Né? O texto de Tiago, eu preguei sobre esse texto recentemente na igreja, Tiago 4,8 vai dizer assim, cheguem perto de Deus, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, uma versão mais fluida, tá? Então talvez você tenha ouvido esse mesmo versículo com outras palavras, mas a ideia é a mesma. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês, que são indecisos, purifiquem o coração. E é interessante essa palavra indecisos, que é no grego a palavra dipsichoi. Essa palavra, ela significa dipsichoi, ou seja, duas almas, né? Duas almas, psique, né? Que a gente trata como alma. É como se houvessem duas almas dentro da pessoa lutando, uma puxando para um lado e outra puxando para o outro. O que o texto está querendo dizer é que você que luta internamente, como se houvessem duas pessoas, uma amando a Deus e outra amando o mundo, você precisa tomar uma decisão. Né? E você precisa lavar as suas mãos e se achegar a Deus e Ele se achegará a vocês. O texto de Tiago vai dizer basicamente isso. Ou seja, você que não abre mão dos seus pecados, que não abre mão dos seus valores mundanos, você precisa decidir. E isso é urgente. A segunda coisa que eu acho que é interessante pensar sobre quem diz esse tipo de frase, olha, eu tenho vontade de voltar, eu quero voltar, mas eu não tenho força, é que, na verdade, esse tipo de comportamento é o comportamento de pessoas que idolatram a própria vontade. E aí eu quero ler um outro texto, que é 1 João 2, de 15 a 17, que diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E eu acho, baseado nesse texto, que muitas pessoas não entendem a eternidade. Muitas pessoas não entendem a profundidade do que é viver uma eternidade longe de Deus. E muitas pessoas não entendem isso, por quê? Porque elas já vivem longe de Deus hoje e não é ruim. Percebe?
Percebe que se eu tenho o amor ao mundo, se eu amo as coisas do mundo, se eu amo os prazeres do mundo, os prazeres da carne, os pecados, se eu vivo bem com isso, quando eu olho para a eternidade, dizer, olha, eu já estou afastado de Deus hoje, e não é ruim, eu amo isso aqui, eu gosto disso aqui. Quando você fala para essa pessoa, olha, você vai passar a eternidade afastada de Deus, talvez para ela não pareça um problema muito grande. Talvez ela olhe e fale assim, mas eu estou vivendo aqui, eu vou viver uns 70, 80, 90 anos, se eu viver muito. E ok, sabe? E foi bom, assim, eu tive prazeres, eu não tive que me privar dos meus pecados, eu fiz só o que eu quis e foi legal. Então talvez passar uma eternidade sem Deus não seja tão ruim assim. O grande problema com essa mentalidade é que isso não passa de idolatria da própria vontade. Você só faz, você serve para fazer, você vive para fazer somente aquilo que te agrada. Você não abre mão de absolutamente nada, você não consegue abrir mão da própria vontade, então você nunca vai abrir mão dos seus contatinhos, você nunca vai abrir mão das bebedeiras, nunca vai abrir mão das baladinhas, nunca vai abrir mão das mentiras que você conta para parecer melhor ou pior, das pequenas rasteiras que você dá nas pessoas para ser reconhecida no seu trabalho, para ganhar mais dinheiro, enfim, se isso te satisfaz, essa concupiscência mundana te satisfaz e você valoriza tanto isso a ponto de não abrir mão, como se relacionar com Deus e sabendo que você tem que abrir mão de todas essas coisas que te dão prazer? Isso é amar o mundo. E o texto diz, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Então quando a gente anda com Deus, a gente tem que abrir mão dessas coisas. E isso, para essas pessoas, talvez não esteja nos planos. Não estou planejando abrir mão disso. Isso é muito sério. Então, eu até quero voltar para a igreja, mas eu não quero deixar de amar o mundo, porque eu amo o mundo, eu não amo a Deus mais do que eu amo o mundo. O amor ao mundo está acima do amor de Deus. E isso me faz jamais voltar na prática. Até penso em voltar porque, eu quero ir para o céu, né? Mas se para eu ir para o céu eu tiver que abrir mão dessas coisas aqui, eu acho que eu vou ficar assim mesmo. Então isso não é querer voltar. Isso na prática é idolatrar a própria vontade. E isso é uma coisa bem infantil. As crianças são assim. As crianças querem fazer só o que dá vontade. Os animais querem fazer só o que dá vontade. O que mostra, que é o terceiro ponto, que você é o centro da sua vida. Que o centro da sua vida é aquilo que você pensa, os seus planos, os seus projetos, e você, de fato, só recorre a Deus quando você tem uma necessidade que você mesmo não consegue resolver. Então eu tenho um problema, eu mesmo não consigo resolver, então eu recorro a Deus. Então o uso de Deus de maneira egoísta, eu vou usar a Deus para recorrer a uma necessidade. Aquelas pessoas que só oram em momentos de aperto, aquelas pessoas que só fazem as coisas quando os seus planos dão errado e você não consegue resolver os seus próprios problemas. Então eu vou usar Deus como um amuleto para resolver os meus problemas. E aí a própria volta pode ser questionável. Porque se você volta para Deus sem querer um relacionamento, mas quer andar com Deus porque Ele é o grandão que anda com você no recreio, e aí ninguém pode mexer com você porque Ele é forte, então o seu relacionamento com Deus se baseia em interesse. Então percebe o quão complexa é a mente de alguém que diz que quer voltar para Deus, mas nunca volta. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas não ama a Deus como ama o mundo. O amor ao mundo está acima do amor a Deus. E, em segundo lugar, usam Deus como um amuleto de proteção pessoal para que os seus planos deem certo. Ou seja, eu lido com Deus de maneira completamente egoísta, de forma que Deus sirva para fazer as coisas que eu quero realizar. Ele vai me servir como um poder que eu vou usar, um coringa ali que eu vou usar quando eu precisar de alguma coisa. Então, eu sinto muito, mas essa frase, eu quero voltar, mas eu não tenho força, ela reflete alguém que, de fato, eu não acho que quer voltar. Porque se quisesse, teria voltado. Sinto muito que você esteja nessa situação e eu sinto muito ter que falar palavras tão duras, mas eu acho que as palavras duras às vezes são necessárias também. Então, bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar para participar da minha comunidade de estudos teológicos. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, tem aqui na descrição um link para você participar. E se você está assistindo pelo TikTok, é só você dar uma olhada no meu primeiro vídeo fixado, que lá tem mais informações. Fiquem com Deus. Tchau.